Agora perguntar, algum de vocês aí tem dupla cidadania? Cidadania europeia? Talvez conheçam alguém que tenha, né? É provável que sim. Todo instante, milhares de pessoas estão em busca desse documento. Mas, para quem está pensando em morar em outro país, atenção, é preciso muita pesquisa, planejamento. E um bom começo é assistir essa reportagem que o Elton Luiz preparou aqui para gente. Ao buscar informações na internet sobre dupla cidadania, eu me deparei com uma pesquisa de 2019. Nela consta que mais de 170 mil brasileiros conquistaram a cidadania europeia nos últimos 15 anos. Espera aí, isso rende matéria. Muitos brasileiros buscam uma nacionalidade portuguesa. Por quê? Porque existe todo um histórico entre as duas comunidades, Brasil e Portugal, que acaba viabilizando essas nacionalidades. A mais almejada de todas elas é a nacionalidade originária, em que um cidadão brasileiro é filho de mãe ou pai portugueses, ou é neto de avô ou avó portuguesas. Todo aquele que é filho de espanhol, nascido aqui em território espanhol, bem como os netos que sejam menores de idade. O principal requisito que define esse processo é você ter um antepassado italiano que imigrou para o Brasil. Percebe-se que esse é o principal critério para conquistar a dupla nacionalidade. É o chamado ius sanguinis, que em latim significa direito de sangue. Mas atenção, que cada país tem as suas regras. Em muitos existe também a cidadania por residência, como na Espanha, por exemplo. Um brasileiro poderá solicitar a nacionalidade espanhola por residência depois de 2 anos de residência contínua e legal aqui em território espanhol. Mas é Portugal o queridinho dos brasileiros? Para a Karina Fajardo, que é advogada especialista em direito imigratório, a preferência se dá pelos acordos estabelecidos entre as duas nações. E existem muitos benefícios aqui para os cidadãos brasileiros, em função de tratados e acordos bilaterais que acabam facilitando a vida cotidiana na prática, né? A obtenção de alguns documentos, alguns direitos específicos que o cidadão brasileiro obtém aqui em função desses acordos. E basta uma olhada nas etnias que se estabeleceram em nosso estado para saber que Portugal, Itália, Espanha e Alemanha formam o nosso quarteto fantástico. E a busca por dupla cidadania se dá pelos mais variados motivos, seja para morar, estudar, trabalhar. Atualmente na Espanha residem 130 mil brasileiros. 17% dessa quantidade reside aqui na cidade de Madrid. Em segundo lugar, encontramos a cidade de Barcelona, que abarca 16% da quantidade total de brasileiros residentes na Espanha. Hoje no Brasil está bem difícil, né? A pessoa sobreviver, a pessoa na verdade só sobrevive, né? E quando ela acaba indo para fora, principalmente na nossa região, que o pessoal vai para a Alemanha, né? Eles recebem um salário limpo de moradia, limpo de alimentação, eles ganham tudo isso e eles acabam mandando todo o salário deles da Alemanha para o Brasil. Acima de tudo, há quem busque a cidadania principalmente para conhecer a história dos seus ancestrais. Eu ter a oportunidade de fazer esse reconhecimento da minha família, né? Vai muito além de só um documento de viagem. Para mim foi uma emoção dupla, assim, né? Porque muita gente faz o processo, legal, agora eu posso viajar. E no meu caso, é um sentimento muito maior, assim, de realmente eu conseguir resgatar toda essa história. O processo de dupla cidadania ou mesmo de mudar para outro país pode demorar mais do que o previsto. E para que o sonho não vire um pesadelo, antes de decolar é preciso planejar. O planejamento, com certeza, é essencial para a sua mudança ter mais chances de sucesso, principalmente o planejamento financeiro. É bom vir com uma reserva legal para os primeiros meses, são muitos gastos no início aqui, e principalmente se a pessoa ainda não vê empregada. O planejamento emocional também é muito importante. Para aqueles que nunca moraram tão longe da família, a saudade pode pesar muito na sua adaptação aqui. Por isso que é importante a gente ter alguém que entenda e faça por nós. Porque nós, leigos, a gente ia arriscar vir todo mundo junto e iria dar uma grande confusão, né? A gente ia passar necessidade. O objetivo da Marcela e do Lucas era o de mudar em definitivo. Demorou 1 ano, mas eles conseguiram. A filha Olivia já ensaia as primeiras palavras no novo idioma. Hello. Guten Tag. Guten Tag. E aí, já sabe se tem direito à dupla nacionalidade?
Primeiro, descubra sobre a origem dos seus antepassados. Sites como o Ancestry e o Family Search podem ser o ponto de partida. Depois, procure ajuda de empresas e pessoas idôneas. Avalie os valores para dar entrada no processo. Foi bastante complexo porque eu não tinha o principal documento para comprovar minha ascendência, que era o assento de nascimento do meu avô, né? Ele foi para o Brasil muito jovem e naquela época não existiam cartórios, né? Então os registros de nascimento eram feitos na igreja no dia do batismo. E aí eu tive que contratar uma assessoria para me ajudar nesse processo de investigação para eu conseguir localizar esse documento. E depois a gente foi descobrindo ao longo de todo o processo vários detalhes da vida do meu avô que eu não sabia, né? Ninguém da minha família sabia, por exemplo. E nós sempre recomendamos à pessoa de que realmente contrate alguém com experiência, com idoneidade, né? Cuidar muito, porque esse segmento existe os mais variados tipos de prestadores de serviço. Agora é com você. Boa sorte! E não esqueça, dados apontam que 30% dos brasileiros têm direito à dupla cidadania e sequer sabem disso. Talvez seja a hora de buscar mais informações sobre os seus antepassados e ir atrás da origem da sua história. Tchau, ragazzi!